Em 23 anos investigando crimes de fé, eu pensei que já tinha visto de tudo. Estelionato religioso, lavagem de dinheiro, mas quando esta mulher entrou no meu escritório com um dossiê de mais de 200 páginas, eu percebi que estava diante do caso mais chocante da minha carreira. Uma traição que durou 9 anos. 9 anos de uma farsa montada nos púlpitos, nos altares, lugares onde ela depositou sua fé mais pura. E vocês vão descobrir que, às vezes, os lobos não apenas se vestem de ovelhas, eles se vestem de pastores. Esta é a história de Lia, uma mulher que descobriu que sua maior fraqueza se tornaria sua maior força. E eu vou deixar ela mesma contar para vocês o que aconteceu, porque algumas histórias só podem ser contadas por quem as viveu. Meu nome é Lia, e se vocês estão aqui assistindo isso, é porque talvez vocês também já sentiram o que eu senti. Aquela sensação de que algo estava errado, mas todo mundo ao seu redor dizia que era coisa da sua cabeça. Eu vou ser honesta com vocês desde o começo. Minha vida não começou fácil, não. Nasci no Rio de Janeiro, e desde pequenininha eu sabia que o mundo não ia me dar nada de graça. Perdi meus pais cedo, muito cedo, e acabei morando com minha avó. Vocês sabem aquelas avós carinhosas dos filmes? A minha não era assim. Ela fazia coisas que uma criança não deveria passar. E quando completei 16 anos, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu fugi. Morar na rua do Rio não é brincadeira, gente. Uma menina de 16 anos, vocês podem imaginar o que acontece, né? Eu fiz escolhas que eu não tinha orgulho, mas eram as únicas que eu tinha na época. Sobrevivência pura. Mas sabe o que é interessante da vida? Às vezes, quando você acha que chegou no fundo do poço, aparece uma mãozinha para te puxar para cima. Aos 21 anos, eu estava tão destruída que procurei uma clínica de recuperação. E foi lá que eu conheci ele. Gente, quando eu digo que esse homem mudou minha vida, ele era tudo que eu nunca tive. Carinhoso, respeitoso, me tratava como uma princesa. Depois de tudo que eu passei, ter alguém que me olhava com amor de verdade era como renascer. A gente saiu da clínica juntos, alugou uma casinha simples, mas era nossa. E pela primeira vez na vida, eu me senti segura. Ele trabalhava, eu consegui um emprego também, estava tudo caminhando. Foi ele que me levou na igreja. Gente, eu nunca tinha tido uma experiência religiosa de verdade, sabe? Mas quando eu entrei naquela igreja evangélica, nossa, que paz! As pessoas eram acolhedoras, os louvores me emocionavam. Eu sentia que tinha encontrado minha família espiritual. Durante um ano inteiro, a gente se dedicou completamente à fé. Foram às aulas de batismo, participavam de tudo, ajudavam na igreja. Éramos aquele casal exemplo que todo mundo falava. Olha só como Deus transforma vidas. Mas aí aconteceu uma coisa que, na época, pareceu uma bênção, mas hoje eu sei que foi o começo do meu pesadelo. O pastor nos chamou para uma conversa especial. Gente, se vocês estão se identificando com essa história, deixa um eu entenda nos comentários. E se ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí porque vocês não vão acreditar no que vem pela frente. Ele nos disse que tinha recebido uma revelação divina, que Deus estava nos chamando para uma missão especial, numa cidade do interior. Que nossa experiência com números, eu tinha trabalhado com contabilidade antes da clínica, era exatamente o que uma igreja por lá estava precisando. Vocês acham que a gente disse não? Claro que não. A gente estava apaixonado pela fé, pelo amor. Achava que Deus estava nos dando um propósito. Vendemos tudo, fizemos as malas e partimos para o interior. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa estranha que aconteceu foi o casal de pastores antigo, que eram uns senhores adoráveis, respeitadíssimos na cidade, eles foram, como posso dizer, removidos do cargo. Ninguém explicou direito o porquê, só disseram que era hora de uma renovação espiritual. E no lugar deles, chegou ela, a pastora. Gente, quando eu falo que essa mulher tinha um carisma, ela entrava no ambiente e todas as atenções se voltavam para ela. Bonita, eloquente, tinha uma presença que hipnotizava. E junto com ela veio o marido, que era apresentado como segundo pastor, mas era óbvio que quem mandava era ela.
A igreja começou a crescer de uma forma absurda, gente chegando de cidade vizinha para ouvir a pastora pregar. Os cultos ficaram mais grandiosos, mais shows, mais emoção, mais gritaria. E foi aí que ela nos chamou para assumir a tesouraria da igreja. Se eu soubesse naquela época o que sei hoje, eu teria corrido muito longe. Gente, vocês não têm ideia do que é ver uma avalanche de dinheiro passando pelas suas mãos todos os dias. E quando eu falo avalanche, é avalanche mesmo. A pastora tinha desenvolvido um sistema, como eu posso explicar? Genial, mas diabólico. Ela fazia campanhas onde as pessoas tinham que fazer sacrifícios financeiros extremos. Não era dízimo, não era oferta, era tudo que a pessoa tinha. Gente, eu vi uma senhora vender aliança de casamento para dar na campanha da cura do câncer. Vi um cara tirar empréstimo no nome para dar na campanha da prosperidade. E a pastora, ela tinha um jeito de falar que fazia as pessoas acreditarem que se não dessem, iam ser amaldiçoadas. E eu ali, contando esse dinheiro todo, vendo essas pessoas se sacrificarem, meu coração ficava apertado. Mas sabe quem não estava com o coração apertado? Meu marido. Vocês lembram do homem carinhoso que me salvou? Aquele homem estava sumindo. A cada dia que passava, ele ficava mais deslumbrado com aquela vida, com o dinheiro, com o poder, com o status de estar próximo da liderança. Eu tentava conversar com ele. Amor, você não acha que essa pastora está sendo muito agressiva pedindo dinheiro do pessoal? E ele virava para mim e dizia: Lia, você não entende de visão espiritual. Deus usa ela de forma especial. E assim eu fui ficando sozinha com minha consciência pesada, vendo aquele homem que eu amava se transformar numa pessoa que eu não reconhecia mais. As coisas chegaram num ponto que a gente teve uma reunião de liderança. Eu, meu marido, a pastora e o pastor, marido dela. E nessa reunião, eu e o pastor expressamos nossa preocupação com os métodos da igreja. Gente, vocês não vão acreditar no que meu próprio marido fez. Ele se virou para mim, na frente de todo mundo, e disse: a pastora está certa, vocês dois que não têm visão espiritual suficiente para entender os planos de Deus. Naquela hora, eu senti meu mundo desabar. O homem que eu amava tinha escolhido o lado dela, contra mim. E foi aí que a pastora, com aquele sorrisinho que eu nunca mais esqueci, anunciou que tinha tido uma revelação divina, que Deus havia mostrado para ela que era hora de abrir uma segunda igreja. E vocês sabem quem ia ficar responsável por essa nova igreja? Eu e o pastor. Longe dela, longe dos dízimos milionários, longe do poder, longe do meu marido. 9 anos, gente. 9 anos eu vivi essa vida dividida. De manhã, eu cuidava da igreja pequena com o pastor. À noite, eu voltava para casa para um marido que mal me olhava nos olhos. Mas sabe o que é irônico? Na igreja pequena, com o pastor, eu finalmente descobri o que era fé de verdade. A gente ajudava pessoas humildes, fazia trabalho social, estudava a Bíblia de verdade. Não para manipular, mas para consolar. Foi lá que eu aprendi que o evangelho verdadeiro não pede para você se endividar para mostrar fé. Não pede para você passar necessidade para enriquecer pastor. O evangelho verdadeiro é sobre amor, compaixão, cuidar uns dos outros. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a igreja da pastora virava um mega templo. Shows pirotécnicos, carros de luxo no estacionamento, campanhas cada vez mais absurdas. E meu marido? Meu marido estava no centro de tudo isso. Gente, quantas de vocês já se sentiram invisíveis na própria casa? Deixa um "eu já passei por isso" nos comentários. Vocês não estão sozinhas. Eu tentava conversar com ele sobre nossa fé, sobre nossa vida, sobre nossos sonhos, mas era como falar com uma parede. Ele só falava sobre a igreja, sobre os projetos da pastora, sobre como ela era ungida. E aí começaram a acontecer coisas estranhas. Ele saía para reuniões de liderança que duravam até muito tarde. Recebia ligações da pastora nos finais de semana. Tinha viagens espirituais, só eles dois, para buscar revelações divinas. Mas eu não queria acreditar no óbvio, né, gente? Eu me convencia de que eram coisas da igreja, que era trabalho espiritual. Porque admitir o que estava acontecendo seria admitir que minha vida inteira era uma mentira. Até que chegou o dia em que a pastora quis mandar eu e o pastor para outro estado, para expandir o reino de Deus, como ela disse. E foi aí que tudo mudou.
O pastor veio me procurar numa tarde. E pela primeira vez em anos, eu vi nos olhos dele o mesmo que eu estava sentindo: desespero. Ele me disse: Lia, eu não aguento mais ser fantoche dela. Eu me separei da minha esposa em segredo, estou dormindo num quarto separado há meses. E tem uma coisa que você precisa saber. Sobre seu marido, ele não está apenas defendendo a pastora por causa do dinheiro. Ele está defendendo porque está envolvido com ela, romanticamente, há 9 anos. Gente, sabe qual foi minha primeira reação? Alívio. Alívio porque finalmente tudo fazia sentido. Finalmente eu tinha a resposta para todos aqueles anos de solidão, de frieza, de me sentir louca. E naquele momento eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia mais ser vítima. Eu ia ser a mulher que Deus realmente queria que eu fosse. Uma mulher de verdade, de coragem, de fé genuína. Era hora de fazer justiça. O pastor me mostrou que ele tinha estado juntando provas há anos. Documentos da fraude financeira, áudios de conversas comprometedoras, registros bancários. Mas faltava uma peça crucial do quebra-cabeças. Os documentos que meu marido controlava. As assinaturas dele, os contratos que ele tinha acesso. Sem isso, o dossiê não estaria completo. E aí, gente, eu me transformei numa espiã da justiça divina. Eu tinha que conseguir esses documentos sem levantar suspeita. Esperei ele sair para uma dessas reuniões espirituais com a pastora, entrei no escritório dele e fotografei tudo. Tudo mesmo. Contratos, extratos bancários, anotações. Minha mão tremia, mas meu coração estava firme. Enquanto isso, o pastor estava preparando os papéis do divórcio e organizando o dossiê completo para a polícia. Mais de 200 páginas de provas da maior fraude religiosa que essa cidade já viu. E aí chegou o dia do confronto. Quando meu marido voltou para casa naquela noite, eu estava na mesa da cozinha, com os papéis do divórcio de um lado e o dossiê da polícia do outro. Ele entrou e viu aquela cena. E pela primeira vez em 9 anos, eu vi medo nos olhos dele. Eu disse: senta aí que nós vamos conversar, e dessa vez você vai me dizer a verdade. E ele, gente, ele desabou, confessou tudo. Os 9 anos de relacionamento com a pastora, os esquemas financeiros, como eles usavam a fé das pessoas para enriquecer, como eles riam de mim pelas costas, me chamando de a santa ingênua. Mulheres, quantas vezes vocês foram chamadas de loucas por desconfiar do óbvio? Se vocês estão sentindo essa história na pele, compartilhem com uma amiga que precisa ouvir isso. Mas sabe o que eu fiz então? Eu preguei para ele. Isso mesmo, eu peguei a Bíblia e falei todas as passagens sobre falsos profetas, sobre lobos em pele de cordeiro, sobre a ganância que corrompe o coração. Falei sobre como Jesus expulsou os vendilhões do templo, sobre como Deus detesta quando usam seu nome para explorar os pobres, sobre como a verdadeira fé liberta, não aprisiona. E no final, ele estava chorando, não de tristeza, de medo, porque pela primeira vez ele viu quem eu realmente era. Não a mulher frágil que ele pensava ter dominado, mas uma mulher de Deus de verdade. Ele assinou os papéis do divórcio naquela mesma noite. Disse que estava enterrado até o pescoço e que não tinha como voltar atrás. No dia seguinte, eu e o pastor entregamos o dossiê completo na delegacia. E vocês sabem o que aconteceu depois? Em uma semana, a igreja dela foi lacrada, as contas bancárias bloqueadas, os carros de luxo apreendidos. E ela e meu ex-marido estão respondendo o processo por estelionato, formação de quadrilha e apropriação indébita. Quanto a mim, gente, vocês não vão acreditar. Eu saí daquela cidade, vim para a capital, abri meu próprio escritório de contabilidade. Sabe para quem eu presto serviço? Para igrejas e ONGs sérias, que realmente querem fazer o bem. Minha missão agora é ajudar organizações religiosas honestas a cuidarem bem do dinheiro dos fiéis e ensinar mulheres como eu a identificarem quando estão sendo enganadas. Porque, gente, fé verdadeira não te torna submissa à exploração. Fé verdadeira te dá força para enfrentar a injustiça. E conhecimento da palavra de Deus é a melhor arma contra quem quer manipular vocês. Esta foi a história de Lia, uma mulher que descobriu que sua maior traição se tornou sua maior libertação. O processo contra a pastora e o ex-marido de Lia está em andamento. As investigações revelaram um esquema que movimentou mais de 3 milhões de reais em 5 anos.
Dinheiro que deveria alimentar pobres, ajudar necessitados, e acabou comprando carros de luxo e financiando relacionamentos adúlteros. Mas o mais importante dessa história não são os números, não é a prisão dos culpados. O mais importante é que uma mulher encontrou força na fé verdadeira para fazer o que era certo. Se essa história tocou vocês, deixem nos comentários qual foi o momento que mais impactou. E se vocês conhecem alguém que está numa situação parecida, compartilhem esse vídeo. Às vezes, uma história como essa pode salvar uma vida. E aqui vai meu alerta profissional. Desconfiem de líderes religiosos que pedem sacrifícios financeiros extremos. Desconfiem de quem usa o nome de Deus para intimidar vocês a darem o que não têm. A verdadeira fé nunca vai deixar vocês na miséria para enriquecer outros. Lembrem-se, conhecimento bíblico é poder. Estudem a palavra por vocês mesmas. Não dependam apenas do que outros interpretam para vocês. Porque quando vocês conhecem a verdade liberta vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho e nos acompanhe todas as segundas-feiras com histórias reais de mulheres corajosas que transformaram dor em poder. Porque toda mulher merece conhecer sua própria força. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.